Em tempos de escravidão e dor, quando o povo de Deus gemia sob o jugo do Egito, nasceu uma criança destinada a mudar a história. Seu nome ecoaria através das gerações como um símbolo de libertação, o profeta que ousou falar com Deus face a face. Hoje, vamos mergulhar na jornada épica de Moisés, o homem que desafiou faraós, testemunhou milagres e foi guiado pela voz do Altíssimo. A história começa num cenário de medo. A Bíblia nos conta em Êxodo: "E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia a José. Esse novo faraó, temendo o crescimento do povo hebreu, ordenou uma atrocidade. Todos os meninos recém-nascidos deveriam ser lançados ao rio Nilo. Mas no meio do desespero, a fé de uma mãe brilhou mais forte. Joquebede, movida por um amor inabalável e uma confiança profunda em Deus, escondeu seu filho por 3 meses. Quando não pôde mais ocultá-lo, ela não o entregou à morte. Em vez disso, teceu um cesto, o tornou impermeável e, com o coração em pedaços, mas cheio de esperança, confiou seu pequeno tesouro às correntes do rio, sob o olhar atento de sua irmã, Miriam. O que parecia ser o fim era, na verdade, o início de um plano divino. As águas que deveriam ser sua sepultura o levaram diretamente aos braços da salvação. A filha do próprio faraó desceu ao rio e, como diz a Escritura, viu o menino chorar e teve compaixão dele. Naquele momento, a providência divina agiu de forma espetacular. O pequeno Moisés não só foi salvo, como foi adotado pela realeza, sendo criado no palácio do mesmo homem que decretara sua morte. Ele cresceu como um príncipe do Egito, recebendo a melhor educação e desfrutando de todos os luxos. Contudo, em seu coração, a semente de sua identidade hebraica, plantada por sua própria mãe que fora contratada como sua ama, nunca morreu. Apesar de viver entre riquezas, Moisés nunca se esqueceu de suas origens. Seu coração pulsava em sintonia com o sofrimento de seu povo. Um dia, esse sentimento transbordou. Ao presenciar um egípcio maltratando um escravo hebreu, a justiça falou mais alto que a prudência. Em um ato impulsivo de defesa, Moisés matou o agressor. O segredo, porém, não durou. Ao perceber que seu ato era conhecido, o príncipe do Egito se tornou um fugitivo. O medo o empurrou para longe, para o deserto de Midian. Ali, a vastidão e o silêncio daquela terra árida se tornariam a sala de aula onde Deus o ensinaria a ouvir. Ele trocou o cetro real por um cajado de pastor e passou anos cuidando de ovelhas, aprendendo a humildade e a paciência. Foi nesse exílio, nesse aparente esquecimento, que o extraordinário aconteceu. Um dia, enquanto pastoreava, Moisés viu algo impossível. Uma sarça que ardia em chamas, mas que milagrosamente não se consumia. A curiosidade o atraiu para perto, e foi do meio daquele fogo sagrado que uma voz poderosa o chamou pelo nome. Moisés, Moisés. Era Deus. Naquele solo sagrado, Deus se revelou a ele. Moisés, o fugitivo, o pastor, foi confrontado com um propósito eterno. Como lemos em Êxodo: "Retira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa." Deus tinha visto a dor do seu povo. Ele disse: "Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e desci para livrá-lo." E o instrumento escolhido para essa libertação era o próprio Moisés. Com o simples cajado na mão e uma fé recém-despertada, mas ainda vacilante no coração, Moisés retornou à terra de onde havia fugido. Cada passo em direção ao Egito era uma batalha contra o medo e a insegurança, mas também uma prova de confiança na promessa de Deus. Agora, ele não era mais um príncipe ou um fugitivo. Ele era um embaixador do Rei dos Reis. Parado diante do homem mais poderoso do mundo, o faraó, a voz de Moisés ecoou com autoridade divina. "Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo." Mas o coração de Faraó se endureceu.
Ele recusou o pedido, zombando do Deus dos Hebreus. E então começou o juízo divino. Uma a uma, 10 pragas devastadoras caíram sobre o Egito. Cada uma delas um golpe direto contra os deuses egípcios e uma demonstração do poder do único Deus verdadeiro. O Nilo se transformou em sangue, rãs cobriram a terra, piolhos e moscas atormentaram o povo, os rebanhos morreram, feridas surgiram nos corpos, uma chuva de pedras e fogo destruiu as colheitas, gafanhotos consumiram o que restou, e uma escuridão palpável cobriu o Egito por 3 dias. A cada praga, Moisés repetia o aviso, mas Faraó se recusava a ceder. Finalmente, veio o golpe final e mais terrível, a morte de todos os primogênitos do Egito. Naquela noite sombria, o anjo do Senhor passou pela terra, mas a promessa de Deus para seu povo foi clara: quando eu vir o sangue, passarei por vós. Nas casas dos hebreus, o sangue de um cordeiro nos umbrais das portas era o sinal da salvação. E assim, após 430 longos anos de escravidão, o povo de Israel saiu do Egito. Uma multidão de homens, mulheres e crianças caminhava em liberdade, guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. A mão poderosa de Deus estava visivelmente sobre eles, mas a provação ainda não havia terminado. Com o coração cheio de fúria e arrependimento, Faraó e seu exército perseguiram os israelitas, encurralando-os contra as águas do Mar Vermelho. O medo tomou conta do povo. Diante deles, o mar. Atrás deles, o exército mais temido do mundo. Parecia o fim, mas Moisés, fortalecido por Deus, declarou ao povo apavorado: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então, Moisés ergueu seu cajado sobre as águas. Um vento forte soprou durante toda a noite, e o impossível aconteceu. O mar se dividiu, formando 2 muralhas de água e um caminho seco no meio. O caminho da morte se tornou o caminho da vida. Enquanto o povo de Israel atravessava em segurança, os exércitos egípcios o seguiram. Mas quando o último hebreu pisou na outra margem, Deus ordenou a Moisés que estendesse a mão novamente, e as muralhas de água desabaram, engolindo Faraó e todo o seu exército. Naquela manhã, à beira-mar, todos viram com os próprios olhos que o Deus de Israel é fiel para libertar seu povo de maneira espetacular. No deserto, a jornada de formação continuou. Deus os conduziu ao pé do Monte Sinai. Ali, em meio a trovões, relâmpagos e uma densa fumaça, o Senhor falou mais uma vez com Moisés. Ele entregou os 10 mandamentos, um código moral e espiritual para a nova nação. Não eram apenas regras, mas um convite a um relacionamento de aliança e santidade. Moisés subia ao monte para falar com Deus e descia com o rosto brilhando com a glória divina, um reflexo de sua intimidade com o Criador. Durante os 40 anos no deserto, enquanto o povo frequentemente murmurava e duvidava, Moisés intercedia por eles. Enquanto a fé deles vacilava, ele permanecia firme, um pastor leal para uma nação teimosa. Décadas se passaram. Moisés, já um homem idoso, conduziu o povo até a fronteira da terra prometida. Ele viu a realização da promessa se aproximar, mas por uma desobediência, não lhe foi permitido entrar. Do alto do Monte Nebo, Deus lhe mostrou toda a terra que fluía leite e mel. O Senhor lhe mostrou toda a terra e disse: esta é a terra que prometi. Moisés cumpriu sua missão. Ele partiu ali, nos braços de seu Deus, mas sua história, seu legado, ficou para sempre. Um homem falho, mas fiel. Um líder relutante, mas obediente. Um profeta que conheceu Deus como um amigo. A história de Moisés nos ensina verdades eternas. Ensina que Deus usa pessoas comuns e improváveis para realizar feitos extraordinários. Que o medo não precisa ser o fim da fé, mas pode ser o começo de uma dependência total em Deus. E que, quando o Senhor nos chama, o deserto se torna um caminho de propósito,
E um simples cajado pode se transformar em um instrumento de milagres, como o livro de Hebreus resume. Pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Que a vida de Moisés inspire você hoje a caminhar com fé, mesmo quando o mar da dificuldade estiver à sua frente e o exército do medo estiver atrás. Porque o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho continua abrindo caminhos onde parece não haver saída. Se esta mensagem tocou seu coração e fortaleceu sua fé, por favor, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal para mais histórias inspiradoras como esta e compartilhe o legado de Moisés, o profeta da libertação. Muito obrigado por assistir e até a próxima.